Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, ontem a Câmara Federal aprovou em primeira votação a PEC 241. Aquela PEC que é dita como sendo a PEC que restaura o equilíbrio financeiro, o equilíbrio fiscal para os próximos 20 anos do Brasil. Na verdade, ela deveria chamar PEC da enganação, porque à medida em que ela faz restrição, não ao aumento do servidor público, porque o servidor público, nesta hora, e já foi dito aqui pelos oradores que nos antecederam, o servidor público, nessa hora, está servindo muito mais como uma referência, e uma referência negativa, do que propriamente como algo que, de fato, impacte toda a vida do poder público, seja ele federal, estadual, municipal, porque, na sequência, nós sabemos que também virão outras adequações nos estados e municípios. Quando o poder público não diz claramente que há, no entendimento desses senhores, um descontrole das contas públicas, muito mais pela queda da arrecadação do que pelo aumento do gasto, quando não entende, e hoje eu via de manhã uma comentarista que todos aqui conhecem, a Miriam Leitão, dizendo que realmente o Brasil precisa se recuperar, porque os países que atravessaram a crise em 2008 já se recuperaram. Convenientemente, a senhora Miriam Leitão esquece que se recuperaram como se recuperou, por exemplo, a Grécia, que cortou as aposentadorias, ou a Espanha, que chega a ter, na faixa de 18 a 23 anos, 40% de desempregados. Ou se recuperou como se recuperam outros países, às custas, inclusive, de um movimento bélico extremamente presente no norte da África, que tem feito deslocamentos de milhões de pessoas, que tem rebaixado imensamente a mão de obra e que trará consequências para todos nós, sejamos nós aqui da América Latina, sejam aqueles que estão na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, com a redução do papel que tem hoje, contribuição que tem hoje, o salário no processo global. Mas o que a PEC 241 faz ontem é tentar convencer a todos os brasileiros e brasileiras que a situação ficará melhor, que daqui a 20 anos, em 2036, nós estaremos todos salvos, aqueles que não tiverem morrido. Esquece de dizer que o governo federal, com seus erros e acertos, que ainda sofrerá um balanço futuro, e certamente esse balanço que se faz hoje, seja pela esquerda, seja pela direita, ele é muito superficial, porque ele é parcial. Mas daqui a 10, 15 anos, nós vamos tentar entender o que significou aumentar de 2 para 20 bilhões de reais os recursos, por exemplo, do FIES. Recursos esses têm que ser cortados agora, inclusive. Nós vamos conseguir entender o que significou subsidiar, ainda que por um prazo curto, deputado Jonas, por um prazo curto, por 4 ou 5 anos, o que significou subsidiar moradias para a população de baixa renda, que foi um primeiro passo, um passo extremamente tímido, um passo que talvez devesse ser seguido por outros, um passo que não foi antecedido por outros. O governo do Partido dos Trabalhadores ainda passará por muito tempo pela necessária análise do que foram esses 12, ou 13, ou 14 anos de governo. Com seus erros, que hoje são colocados todos os dias publicamente, inclusive pelo Judiciário, o mesmo Judiciário que muitas vezes tem uma relação com o Partido Progressista, com o PSTB, com o DEM, e a imprensa também, de uma forma, e com o Partido dos Trabalhadores de outra, mas esse não é um papel nosso, ainda iremos ver essa análise ser feita nos próximos 10 anos. Não será agora e não será rápido, mas nós iremos nos perguntar por que foram interrompidos determinados programas e também por que não foram feitos outros. Por que não foi feita uma reforma efetiva, uma reforma agrária, por que não foi feita uma reforma de imprensa, por que não tivemos aqui
leis que possibilitassem, nesse período, que minimamente um poder que é quase aristocrata e que se considera aristocrata no nosso país permanecesse da forma como permanece, uma sociedade absolutamente patrimonialista, que concorda que se corte recursos para a educação e para a saúde, mas não vê problema se manter o pagamento do serviço da dívida e os juros da dívida. Acha normal que você reserve quase 1/3, deputado Pérez, de tudo que se arrecada no Brasil para pagar serviço de dívida. Acha normal que nós tenhamos ainda um país onde as pessoas morrem nas filas e, às vezes, até nem chegam às filas do serviço público. Uma sociedade que acha normal que algumas pessoas tenham que ser colocadas, como disse o presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, para trabalhar 14 horas, isso é natural. Ou, como disse ontem, a nossa relação de democracia tão frágil, um deputado federal aqui do Paraná, lamentavelmente, um desses comentários que talvez não devesse nem ter sido repercutido, mas que acaba sendo repercutido, não por ser machista apenas, preconceituoso, mas porque é dito talvez porque pensa o deputado Arruda, quando disse que as senhoras não porque usam saias são melhores do que os outros aqui dentro. Aliás, engana-se o deputado, porque a maioria das deputadas não usam saias. Talvez elas pudessem repetir para ele, o senhor porque usa uma calça comprida, também não é melhor do que ninguém que está aqui dentro. Mas, enfim, era um debate feito num momento bastante tenso dentro da Câmara Federal. Mas ofende todas as mulheres, deputada Mara Lima. Ofende todas as mulheres. Porque não é porque usa saia que está tendo esta ou aquela posição. É engraçado que o senhor Edmar Arruda não falou isso para os homens. Parece que ele considera as deputadas numa condição inferior, porque usam saias. Ele não falou para nenhum homem, não ofendeu nenhum homem. Preferiu ofender as mulheres. Preferiu ofender a minoria. Quando diz com todas as letras, vocês são minoria e se comportem como minoria. Talvez porque nunca tenha sido minoria. Porque sempre correu para o lado do governo. Independente de quem estivesse no governo. Eu não respeito pessoas assim. Não posso respeitar aquele que sempre está no governo. Sempre. Não interessa quem é o governo. Não interessa quem é o partido. Não interessa qual é a posição ideológica do governo. Não interessa quais são as ações do governo. Ele sempre está no governo. Há determinados grupos de pessoas que não sobrevivem sem as benesses dos palácios. Não conseguem. Têm dificuldade. E agora que o PT e aqueles que, no dizer do senhor Temer, que até pouco tempo atrás era vice-presidente deste mesmo governo, quebraram o país, agora correm todos novamente para ser governo. A história não vai ser escrita nos próximos meses, nas próximas semanas, vai ser escrita nos próximos anos. E talvez nos próximos anos a gente possa, de fato, julgar e pensar o que nós estamos vendo agora. Tomara, para o bem de todos nós, independente do partido, que o país volte a crescer. É bom que o país volte a crescer. É bom que o governo acerte. Que quando o governo erra, todos perdem. Como estamos perdendo agora. O governo PT errou também. E nós estamos perdendo por isso. Mas que o governo Temer acerte. Mas vai ser muito difícil entender um governo que diz que era acertar congelando salários por 20 anos. Ah, mas não está congelando salários, só está congelando aquilo que for acima da inflação. E a pergunta é, o país vai parar em 200 milhões de habitantes, não vai ter mais necessidade de aumentar a saúde, educação, meio ambiente, não vai ter necessidade de contratação, não vai ter necessidade de fazer planos de cargos, carreiras e salários para ninguém. As universidades não vão ter pesquisas. É óbvio que essa resposta não é simples e não vai ser dada, senhor presidente, por aqueles que pensaram nesse programa. Mas o FMI está aí para ajudar a voltarmos 40 anos na década, talvez, de 70, 80. Infelizmente, nós estamos novamente
sob o poder patrimonialista, sob o poder de oligarquias e sobre aqueles que talvez sonhem em voltar a um período onde a pessoa que trabalhava em casa era chamada de empregada doméstica, porque não era selvagem. E essa doméstica podia trabalhar 15 horas sequer sem ser registrada. Talvez seja esse o sonho de consumo dessas pessoas. O sonho de consumo de uma sociedade escravista. E que, num determinado momento, ousou pensar em se libertar. Não por um partido político, isso é o de menos. Mas ousou pensar em estar nas universidades. Ousou pensar em estar ombro a ombro nos empregos públicos que podem ser feitos por concurso. Ousou até estar pensando em chegar ao judiciário. E que tenta-se agora fazer com que volte para o seu lugar. Não voltará, a história dirá.